Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a narração da paixão de Jesus segundo São João. Ele que estava lá ao pé da cruz e que, portanto, foi testemunha ocular da paixão de Cristo. Mas, queridos irmãos e irmãs, a narração da paixão de Jesus é também a história de muitas pessoas envolvidas nesse momento. E por isso, eu queria convidá-los para nós refletirmos um pouco sobre a paixão de Jesus, mas não olhando diretamente agora a Jesus, mas olhando uma pessoa das muitas envolvidas na paixão de Jesus. Vamos olhar a paixão de Cristo olhando para Pedro. Pedro, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes ele já nos representou com as suas atitudes junto de Jesus, ao professar a sua fé, nos representou muitas vezes, isso nos causa vergonha, quando também ele foi infiel a Jesus. Mas nós queremos olhar também para Pedro e inspirar-nos nele, para saber como agir, para nunca fugirmos de Jesus, para sempre voltarmos ao trono da graça, onde nós vamos encontrar a misericórdia e o auxílio oportuno. A gente pode recordar qual era a relação de Pedro com Jesus, ou de Jesus com Pedro. O que é que Pedro faz na paixão de Cristo? O que levou Pedro a negar a Jesus? E aí, claro, podemos tirar lições para a nossa vida. Pedro e Jesus. Desde o início do Evangelho, aparece a figura de Pedro. Logo depois do batismo, João Batista apresenta a João e André, apresenta Jesus, e André logo chama seu irmão, dizendo para ele: encontramos o Messias. E é o primeiro contato de Pedro com Jesus. Jesus já olha para ele e fala: você é Simão, como dizendo, eu te conheço, eu esperava por esse momento, e você vai se chamar Pedro. Já promete que vai lhe dar uma missão especial, tão especial, que vai lhe dar um nome novo. Depois acontece a pesca milagrosa. Jesus realiza o milagre dos peixes na barca de Pedro. E vários momentos do Evangelho nós vemos essa proximidade de Jesus com Pedro. Jesus mostrando um carinho especial com Pedro. Jesus realiza o pedido de Pedro quando fala para ele, no meio da tempestade: Senhor, se és tu, manda que eu vá caminhando até ti. E Pedro vai caminhando sobre as águas até Jesus. Não é? Vários momentos que vemos a confiança de Pedro em Jesus, mas também a confiança, o carinho de Jesus para com Pedro. A transfiguração é Pedro que presencia, juntamente com Tiago e João. A ressurreição da filha de Jairo é também Pedro que presencia. Muitos momentos, existe até um detalhe muito bonito, quando acusam Jesus de não pagar o imposto no templo, e Jesus fala com Pedro: vai lá, pesca um peixe e vai ter 2 moedas, paga para mim e para você. Jesus providencia até o pagamento do imposto de Pedro, mostrando um carinho especial com ele. Pedro, então, era alguém muito próximo de Jesus. Pedro era alguém que amava Jesus e que diz para ele: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, eu dou a minha vida por ti. Era assim que Pedro se relacionava com Jesus. Mas o que é que acontece na paixão de Cristo? No primeiro momento, Pedro se mostrou corajoso. Quando começou lá no Horto das Oliveiras, e os soldados chegam com Judas que beija Jesus para entregá-lo, Pedro, naquela sua atitude típica dele, pega a sua espada, não sei se não tinha lá uma mira muito boa, ou se foi de propósito, que ele corta somente a orelha do soldado. Age como um homem corajoso, age com esse instinto de que ele é o protetor de Jesus. Eu te defendo, Jesus. Se alguém fizer alguma coisa contra ti, eu estou com a minha espada. E Jesus fala com ele: guarda a tua espada, Pedro. Você acha que eu não poderia pedir ao meu Pai que enviasse legiões de anjos para me proteger? Guarda a tua espada. E aí Pedro muda de atitude. De corajoso, ele agora foge. Ele se retira. Os discípulos todos fogem, inclusive Pedro. E aí Jesus é levado para a casa de Anás e Caifás, e lá Pedro começa a ficar de longe. Ele começa a acompanhar a paixão de Jesus a uma certa distância. São Mateus fala assim: ele foi acompanhando para ver o fim, para ver como é que ia acabar aquilo tudo. Já não é mais a mesma atitude.
Não é mais aquele Pedro corajoso, não é mais aquele Pedro defensor de Jesus, aquele Pedro que, mesmo que erroneamente, pegou a sua espada para defender Jesus, está distante, está longe. E à medida que Pedro vê que Jesus é julgado e que ele vai ser condenado, ele começa agora a pensar em si: se condenarem a Jesus, nós também vamos ser condenados. Se crucificarem a Jesus, nós também vamos ser crucificados. Ele não pode fugir mais. Ele já está dentro do pátio do sumo sacerdote, porque São João conseguiu que ele entrasse. Então ele não pode fugir mais. O que ele faz? Ele se distancia e se mistura ali com os soldados, perto de uma fogueira. Quer se aquecer, era uma noite fria, como frio já estava o seu coração. E ali naquele momento, Pedro começa a ser identificado. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que coisa bonita. Pedro é identificado pela sua relação com Jesus. Você andava com ele, dizem para ele, você estava com ele no horto, você sempre estava com Jesus. Até pouco tempo, isso era orgulho para Pedro. Imaginem o orgulho dos apóstolos no domingo de Ramos, quando todo mundo acenava, Hosana, eles diziam, é o nosso mestre, é o nosso Senhor, nós andamos com ele. Agora dizem para ele, você andava com Jesus. Outro detalhe bonito, Pedro falava igual Jesus, era da mesma região, tinha o mesmo sotaque. Dizem para ele, você é amigo dele sim, porque o seu jeito de falar é igual o jeito de falar dele. Olha que elogio, você anda com Jesus, você é amigo dele, você fala igual ele. Mas agora, isso significa perigo, isso significa risco. Então aquele Pedro corajoso, que caminhou sobre as águas, agora sente as suas pernas tremerem. Aquele Pedro que pegava a sua espada, agora só quer achar um lugar para se esconder, mas ele não pode sair, ele está dentro do pátio. E aí qual é a sua solução? Se desvincular da imagem de Jesus. E o que significa isso? O que acontecer com ele não vai respingar em mim. E por isso ele fala, eu não sei de que vocês estão falando. Como se não soubesse de que assunto se estava tratando, como se não soubesse quem era aquele homem que estava sendo julgado. Mas insistem com ele, sim, você estava com ele, você estava no horto, lá com ele. E aí Pedro fala, eu não conheço esse homem. Pedro, quem é esse homem, Pedro? É aquele de quem você falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele falou para você, você não falou por si mesmo, foi meu Pai que te revelou. Como que você não conhece, Pedro? Eu não conheço esse homem. Mas insistem com ele. Ainda chega mais um e fala, você é amigo dele sim, o seu jeito de falar te entrega. E aí Pedro apela para aquilo que há de mais sagrado na nossa fala. Apela para o juramento. E chega a dizer, eu juro que eu não conheço esse homem. Usou da sua capacidade de falar, usou quase que do testemunho do próprio Deus, para dizer que não conhece aquele homem que desde o primeiro instante que o olhou, o amou, aquele homem que usou da sua barca para fazer o milagre dos peixes, aquele homem que mandou ele andar sobre as águas, aquele homem que o segurou quando ele caía, aquele homem que falou para ele, eu te darei as chaves do reino dos céus, aquele homem que falou para ele, Pedro, eu rezei por ti para que a tua fé não desfaleça, aquele homem que se fez servo e lavou os pés dele. Eu juro que eu não conheço esse homem. Quando o ser humano perde a razão, Deus então apela aos irracionais, para ver se consegue abrir o coração do ser humano. E o que é que acontece nesse momento? Não é um homem que fala, é uma criatura que solta o seu som, é o galo que canta. E se as palavras dos soldados, todo aquele julgamento, não pôde fazer Pedro permanecer fiel a Jesus, foi o canto de um galo que tocou o coração de Pedro. Quando ele ouviu o galo cantar, ele se lembrou, ele acordou, ele voltou a si e se lembrou de Jesus falando para ele, você vai dar por mim a sua vida, Pedro? Antes que o galo cante 2 vezes, você vai conseguir me negar 3. Você, Pedro, para me negar, vai ser mais rápido do que um galo
a repetir o seu canto. Já ouviram como o galo faz de madrugada, não é? Não demora muito entre um canto e outro, pois Pedro foi mais veloz na sua negação do que o galo a cantar. E apenas o galo canta, Jesus, talvez passando de um salão para outro, ele olha para Pedro. E Pedro consegue reconhecer o olhar de Jesus. E aquele olhar de Jesus toca o coração de Pedro. Cantou o galo, olhou Cristo, chorou Pedro. Toda a história resumida em 3 frases. O galo cantou, Cristo olhou, Pedro chorou. E foi o que aconteceu. O coração de Pedro foi tocado pela graça de Deus. Lá no deserto, houve um momento em que Deus mandou Moisés golpear o rochedo, pedra, Pedro, e do rochedo brotaram águas abundantes. Agora, o novo Moisés, o novo Salvador, Cristo, golpeia novamente o rochedo. Tu és Pedro, tu és pedra. E ao golpear aquele rochedo, o coração de Pedro brotam as suas lágrimas. Pedro chora. Interessante que os evangelhos falam isso de 2 maneiras. Um evangelista diz assim: Pedro começou a chorar. O que significa isso? Que ele não parou mais. Pedro chorou a vida inteira. Entre as muitas tradições da nossa igreja, existe essa tradição de que Pedro se acostumou a acordar de madrugada para ouvir o galo cantar. E por que ele queria ouvir o galo cantar? Para ele se lembrar de quem ele era. Não para ficar preso no seu pecado, não para ficar preso no passado, mas para que o canto daquele galo se lembrasse do olhar que veio depois do canto, de Cristo olhando para ele. Um olhar que o salvou. Ele começou a chorar e nunca mais parou. Até se diz que Pedro tinha 2 fundos no rosto de tanto que ele chorou, porque grande era o seu amor por Cristo. E outro evangelista não fala que Pedro começou a chorar, usa uma expressão até um pouco estranha, diz assim: Pedro chorou amargamente. Interessante que a Páscoa do Antigo Testamento era comida com ervas amargas. A Páscoa de Cristo também foi comida com ervas amargas. A erva da negação, a erva da traição, a erva do abandono. Pedro também teve que viver todas as suas Páscoas comendo a erva amarga da dor de ter traído Jesus, de ter negado Jesus. E por que fala que ele chorou amargamente? As lágrimas são dos olhos, o amargo é na boca. Pedro negou Jesus pela boca, por isso foi amargo. E ele acompanhou a paixão de Jesus só para ver o que estava acontecendo. Então, porque ele foi só para ver com os olhos, e porque ele negou com a boca, ele chorou amargamente. Começou a chorar e nunca mais parou. Mas naquele olhar de Cristo, Pedro encontrou esperança. E por isso que ele não foi embora. Por isso que ele não desapareceu como Judas. Ele não saiu desesperado. Ele reconheceu o seu pecado. Reconheceu que errou. Negou Jesus vergonhosamente. Não uma, não 2, mas 3 vezes. Mas o olhar de Cristo foi suficiente para despertar no seu coração a confiança. Foi aquele mesmo olhar que o chamou a primeira vez. Foi aquele mesmo olhar que o chamou de dentro da tempestade, de dentro do mar. E agora mesmo ali julgado como um réu, Pedro reconhece naquele olhar o seu Salvador. E por isso ele não desiste. Por isso ele continua, ele não abandona os seus amigos, ele vai estar no cenáculo quando Jesus aparecer, ele não foi embora, sinal de que ele não se desesperou, ele não abandonou Jesus. O olhar de Cristo resgatou Pedro para perto dele. Meus queridos irmãos e irmãs, diante dessa proximidade que havia de Pedro com Jesus, e depois ao olharmos sim, essa vergonhosa negação de Pedro, a gente pode se perguntar, por que Pedro negou a Jesus? A gente pode encontrar algumas respostas também na vida de Pedro. Pedro negou a Jesus porque ele teve dificuldade para entender a cruz. A primeira vez que Jesus falou para ele: olha, eu vou a Jerusalém,
lá eu serei preso, condenado e crucificado, mas eu vou ressuscitar. Pedro reage instintivamente e fala: Deus te livre desse sofrimento. E aí Jesus fala para ele: retira-te, Satanás. Teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Pedro tinha dificuldade de entender o caminho da cruz. Não será também uma dificuldade que nós temos? A dificuldade de entender o sofrimento? Segunda coisa que levou Pedro a cair é que ele confiava muito em si. Pedro era muito confiante, chegava a ser um pouco petulante, não é? Confiava muito em si. Vimos na quinta-feira que quando os discípulos começam a falar para Jesus, quando Jesus fala: um de vocês vai me trair, os discípulos começam a perguntar: Senhor, serei eu? Todos ficam preocupados, todos ficam desconfiados de si mesmos, menos Pedro. Pedro não pergunta para Jesus: Senhor, quem vai te entregar? Serei eu? Não, ele pede para João perguntar para Jesus. Pergunta para ele quem é. Eu quero saber quem é, porque eu tenho certeza que não sou. Os outros podem errar, eu não erro. O meu irmão, a minha irmã pode cometer um erro, eu não cometo. Eu sou forte, eu sou seguro de mim mesmo. Pedro era assim, era muito seguro de si, muita segurança em si. Não ouviu Jesus. Jesus falou para ele: Pedro, eu rezei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E Pedro fala: Senhor, eu não vou te negar não, Senhor, eu não vou te abandonar. E aí Jesus fala: Pedro, você vai me abandonar? E ele fala: ainda que todos te abandonem, a mesma atitude, os outros podem errar, eu não te abandonarei. Não ouviu Jesus dizendo para ele para ser vigilante. Lá no Jardim das Oliveiras, Jesus falou com Pedro, Tiago e João: vigiai e orai para não entrardes em tentação. Pedro não rezou, Pedro não vigiou, e por isso não se preparou para a paixão de Cristo, e por isso ele caiu. Pedro negou Jesus porque ficou longe de Jesus. Ele não acompanhou a paixão ali de perto, mesmo que não pudesse fazer nada, mas estava ali do lado como dizendo: Senhor, o que fizerem contigo, eu estou junto. Não, ele ficou de longe, tentou se disfarçar, só para ver o fim, só para ver como tudo aquilo iria terminar. Ficou de longe. Outra coisa que levou Pedro a cair: ele se colocou no ambiente errado. Enquanto Jesus estava sendo julgado, enquanto Jesus era motivo de zombaria e de objeto de calúnias, Pedro estava lá fora, sentado com os soldados, à beira de uma fogueirinha, preocupando em se aquecer. Não estava com Jesus, estava no ambiente que não era para ele, e por isso ele caiu. Quais as lições que podemos tirar para nós da atitude de Pedro? Reconhecer que nós somos fracos. Se Pedro, a quem Jesus chamou de rocha, negou a Cristo, se Pedro, que era o alicerce da igreja, teve seu momento de fraqueza, como é que eu vou me sentir seguro? Como é que eu vou me sentir assim tão forte? Reconhecermos fracos, saber que somos vulneráveis, saber que não somos impecáveis, ouvir a voz de Deus. A quaresma toda nós ouvimos o salmo que nos dizia: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis o coração. Ouçamos a voz de Deus. Deus nos fala, como falou a Pedro, como falou até a Judas. Ele fala a nós: tenhamos os ouvidos abertos e o coração aberto para ouvir a Deus. Vigiemos e rezemos. Sigamos aquilo que Pedro não seguiu, que seja a nossa lição, seguir aquilo que Jesus nos pede. Mas sobretudo, queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira santa, o dia por excelência da misericórdia, o dia por excelência do perdão, voltemos para Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ter a cerimônia da desvelatio, tirar o véu da cruz. A cruz vai nos ser apresentada e o padre vai nos dizer: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a nossa salvação. Aquele que está na cruz é nossa salvação. E o que é que nós vamos contemplar? Primeiramente, a nossa resposta seria: Jesus, sim. Mas podemos dizer: contemplaremos Cristo com os braços abertos. Mas podemos responder mais: nós vamos ver daqui a pouquinho, na cruz que vai ser desvelada, Deus com os braços abertos. E mais do que isso, não somente Deus com os braços abertos, mas Deus com o coração aberto, com o coração rasgado e a cabeça inclinada.
Os braços abertos de Cristo na cruz são os braços do Pai, que acolhe todo filho que dele se aproxima. Não importam nossos erros, não importam nossas negações, nossas vergonhosas negações, não importa. Se Ele nos encontra dispostos a voltar a Ele, os braços estão abertos para nos acolher, o coração está aberto para deixar cair sobre nós o sangue e a água da sua misericórdia. E a cabeça está inclinada, como a dizer sim. É isso que Deus fala para nós hoje, sim. Se eu pergunto para Ele, Senhor, eu errei tanto, mas para mim ainda tem perdão, basta olhar para a cruz, que o gesto de Cristo está me dizendo, sim, meu filho, você tem salvação, eu te amo, eu morri por você, cantamos tantas vezes, ninguém te ama como eu. É olhando para a cruz que nós entendemos isso. Um Deus de braços abertos, de coração aberto e a cabeça inclinada, dizendo que sim, podemos nos aproximar dele. Mas ao pé da cruz está também a Virgem Maria. E quando Jesus, lá no alto da cruz, a entregou para São João, que era o único discípulo que ali estava, Jesus não queria entregar somente a João, mas ele queria entregar toda a humanidade a Maria. Naquele momento, Maria se torna mãe da igreja. E quem é o chefe da igreja? É Pedro. Naquele momento em que Jesus entrega Maria a João e João a Maria, Jesus também mais uma vez estava dando a sua misericórdia a Pedro. Se Maria se torna mãe de todos ao pé da cruz, ela se tornou também mãe de Pedro. E com certeza, no seu coração materno, ela rezou por Pedro. Ela pediu por ele, para que ele voltasse, para que ele não se desesperasse, mas para que ele confiasse naquele olhar que podia salvá-lo. Que a presença de Nossa Senhora ao pé da cruz, lembre que ela nos ama, e que em João todos nós estávamos representados, e lá ela pede também por nós, com nossos erros, com nossas negações, com nossas misérias. Voltemos ao Senhor, dirijamos o nosso olhar para aquele que nós transpassamos, e Ele nos abre os seus braços e o seu coração para acolher a cada um de nós. Amém.